Bom, a gravação já está sendo iniciada, tá? Bom, pessoal, deixa eu fechar um bocado de tela aqui, né? Porque tem muita tela aqui. Hoje, a gente vai aprender em utilizar funções de filtros, né? Além da calculate. Nós vamos criar variáveis, né? Que vocês, como vocês já fizeram um dever de casa, já visualizaram, né? Como que é feita uma estrutura de uma variável. Então, a gente vai criar essa variável, uma outra variável novamente, e entender a diferença, né, de como que eu vou utilizar filtros. Ó, tá aparecendo balões aqui. é, Filtros utilizando função calculate, filtro utilizando a função filter, quando que eu utilizo uma separada, quando que eu utilizo as duas juntas, como que eu associo isso dentro de uma variável, tá? Então a aula hoje está bem legal, né? Hoje eu preparei essa aula no horário do almoço, né? Porque eu sempre gosto de fazer isso, tá? Eu sempre pego algo diferente que está na aula gravada e trago para a aula ao vivo, tá bom? Então, primeira coisa, vocês já estão vendo minha tela aí, né? Eu vou abrir o nosso quadro aqui, né? Opa, eu quero diminuir aqui. Antes, tá, gente? Só para mostrar para vocês que aqui dentro dessa página home aqui no site, tá? Dentro aqui da formação e análise de dados, tem a sala de vocês também, onde ficarão as aulas, armazenadas as aulas ao vivo, tá? Então, terminou a aula aqui de hoje, eu já vou baixar ela, já vou subir ela aqui para o sistema, e aí é só vocês selecionarem. Eu acho que para vocês aparece somente a sala de vocês, né? Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Clique em cima da sala de vocês para assistirem a aula ao vivo. Quando vocês clicarem aqui, tá? Quando vocês clicarem nessa opção, aí vai aparecer para vocês aqui a sala 110 e a aula do dia. Aqui eu já lancei, né, a aula da semana passada, né, lá, 27/11, tá bom? Outra informação também que eu quero mostrar para vocês, que é novo, que eu coloquei aqui no portal para vocês, é que aqui dentro da formação e análise de dados, vai aparecer para vocês esse módulo aqui, ó, Bootcamp, ok? Ou seja, quem participou ali do desafio da semana passada, eu coloquei, eu criei uma aula de quase 2 horas resolvendo todos os cálculos e trazendo todos os exemplos para vocês, tá bom? Bootcamp aqui, tá? Então, a aula já subi ela para o portal. Eu estou só esperando ela concluir. Quando ela concluir, ela vai aparecer para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos acessar o nosso quadro aqui e vamos falar sobre mais duas novas funções, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que está pequeno, assim fica melhor, né? Para a gente. Vamos falar sobre duas novas funções. Até o momento, a gente aprendeu sobre... Eu falei sobre a função calculate, né? Eu falei sobre a função calculate. Para que serve a função calculate? Alguém consegue recapitular aí para a gente? Para me falar? Para que serve? Quem sabe? É usada para fazer filtro, né? Filtro, isso mesmo. É utilizada. Filtra uma medida. Filtro dentro de uma medida, ok? Então, nós vamos falar da função calculate e vamos falar da função filter, ok? Da função filter, ok? E também vamos falar da função all. Calculate, filter e all. Bom, a calculate, ela serve, como eu vou compartilhar isso com vocês, né? A calculate, ela serve para filtrar dados com base na expressão criada, né? A Microsoft fala contexto de filtro, né? Expressão criada.
Aí eu vou passar um truque para vocês. Quando que eu utilizo a Calculate? Um truque fácil para vocês memorizarem, tá? Quando que eu utilizo a Calculate? Deixa eu só juntar aqui essas linhas que estão muito... Quando que eu utilizo a Calculate? Eu utilizo a Calculate quando eu vou filtrar medidas. Filtrar medida. Medida. Ok? Quando eu vou utilizar? Quando eu vou filtrar medida. A função filter, mesma coisa. Ela serve para filtrar dados com base na expressão criada. E quando que eu devo utilizar a filter? A filter. Quando eu vou filtrar apenas colunas. Quando eu vou filtrar, eu vou mostrar o exemplo para vocês, tá bom? Quando eu vou filtrar apenas colunas, ok? Quando que eu utilizo a função AL? Quando eu quero ignorar qualquer filtro aplicado em uma medida barra tabela. Ok? Nós vamos entender, tá? Como que funciona a Calculate, como que funciona a Filter e como que funciona a AL, ok? Beleza. Quando eu quero filtrar uma medida, por exemplo, eu criei um cálculo e dentro desse cálculo eu quero filtrar a cidade de São Paulo. Então, eu criei uma expressão, dentro da expressão, fui lá, busquei por uma coluna para filtrar a cidade de São Paulo, beleza? Então, aí não precisou de utilizar a filter, ok? Quando que eu utilizo somente a filter? Quando eu vou criar um cálculo onde eu não vou aproveitar uma medida, ou onde eu não vou criar um cálculo para depois filtrar uma coluna. A filter eu utilizo somente quando eu vou filtrar uma coluna direto. E aí, quando que eu utilizo a AL? Por exemplo, eu quero utilizar a função calculate, eu quero utilizar a função filter junto com a calculate, mas chegou em determinada coluna, eu quero que o próprio cálculo elimina qualquer filtro aplicado acima da minha medida. Ou seja, ou da minha medida ou de alguma tabela. Por exemplo, eu quero ignorar todas essas informações. A gente vai ver isso aqui na prática. Então, vai ter casos que vocês utilizarão somente a calculate, casos que utilizarão somente a filter e casos que vocês utilizarão as duas juntas, ok? Então, quando eu vou filtrar apenas uma medida, calculate. Quando eu vou filtrar uma medida e também filtrar uma coluna, eu posso associar essas duas juntas, ok? Vamos ver na prática como que isso funciona, mas antes vamos acessar aqui a documentação da Microsoft para entender o que a Microsoft também está falando sobre a função filter, né? Eu já falei sobre a função calculate, né? Vamos entender um pouquinho o que ela está falando da função filter, ok? Vamos pesquisar aqui, né? Eu sempre vou voltar com vocês aqui na documentação, porque se a Microsoft criou a documentação, né? Então ela está aí para a gente auxiliar a gente na criação dos nossos cálculos, né? Bom, a função filter, eu vou buscar ela aqui, ó, filter, ela retorna uma tabela que representa um subconjunto de uma outra tabela ou expressão. Por isso que eu escrevi dessa forma, que eu acho que fica mais fácil, filtrar coluna, né? Eu acho que fica uma maneira mais fácil de entender, tá bom? E aí, veja que a sintaxe dela é bem simples, olha. Eu chamo a função filter, eu informo uma tabela que eu quero filtrar e eu informo as colunas que eu quero filtrar dessa tabela que eu selecionei. Só que aqui a Microsoft ela coloca alguns comentários, é sempre importante ler esses comentários também, tá? Na época eu estava estudando Power BI, eu aprendi muito assim, lendo, do que com um professor na época. E o professor ele não entrava muito em detalhe, né, nessas questões.
Aqui nos comentários, a Microsoft fala que você pode usar o filter para reduzir o número de linhas na tabela com a qual você está trabalhando e usar apenas dado específico em cálculo. A filter não é usada de maneira independente. Então, sempre vai ter que ter uma função para você, uma função anterior a filter para você trabalhar dentro do seu projeto. Somente ela, sozinha, o Power BI não deixa o cálculo ser exibido. Precisa ter uma função aí junto com ela para trabalhar. Olha, a filter não é usada de maneira independente, mas com uma função que é inserida em outras funções que exigem uma tabela como argumento, né? Aí a Microsoft fala que você pode utilizar count rows, ou seja, eu posso contar counting de contar rows de linhas, né? Eu posso contar as linhas de uma tabela e depois filtrar na minha coluna cidade a cidade de São Paulo, ok? A filter ela precisa de outra função para trabalhar junto, ok? E agora vamos entender um pouquinho da AL, que é exatamente essa opção aqui, ó, essa função. A AL, ela retorna todas as linhas de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, ignorando todos os filtros que estiverem aplicados, ou seja, todos os filtros aplicados em uma tabela, todos os filtros aplicados em uma coluna. A gente vai entender isso, tá bom? Essa função é útil para limpar filtros e criar cálculos em todas as linhas em uma tabela, ok? E aqui está a sintaxe da AL, né? Eu vou chamar pela função AL. O que eu tenho que inserir primeiro? Uma tabela. Depois, qual que é a coluna da tabela que eu quero filtrar? Posso colocar várias colunas aqui dessa mesma tabela, ok? E aí, sempre confere, o argumento da função AL deve ser uma referência a uma tabela base, ou seja, qual tabela que eu quero ignorar os filtros, né? Então, tem que ter uma tabela base ou uma referência a uma coluna base, ou seja, qual a coluna que eu quero ignorar os filtros, tá bom? Você não pode usar as expressões tabelas nem expressões de coluna com a função AL, ok? E aqui tem mais comentários. Essa função não é usada por si só, mas serve como uma função intermediária que pode ser usada para alterar o conjunto de resultados em que algum outro cálculo é executado, ok? Então, vamos ver como que isso tudo funciona na prática, ok? Vou retornar aqui para o nosso quadro. E aqui eu meio que resumi, que aqui fica muito mais fácil, né, para a gente entender, né? Lá na documentação da Microsoft fica mais técnico, né? Então vamos deixar assim menos técnico, né? Tá? Beleza. Vamos lá para o Power BI. Sem querer eu fechei o projeto que eu estou trabalhando com vocês. Deixa eu abrir de novo aqui. Hoje está lento. Ele só está carregando aqui, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Abriu, beleza? Então agora a gente vai ver na prática como que eu aplico somente a Calculate, quando que eu aplico somente a Filter, quando que eu aplico as duas e quando eu ignoro o filtro com a AL, tá? Já observaram que em cada aula a gente está subindo um pouco os níveis dos cálculos, né? Então, é por isso que é importante praticar o dever de casa antes da aula ao vivo, para vocês entenderem o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Sempre na aula ao vivo eu vou escalar mais um pouco, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir uma nova aba aqui, só para ficar aqui em branco, tá? O nosso quadro aqui no Power BI. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova medida, porque eu vou aplicar um filtro utilizando somente a Calculate. Lembra que a gente criou uma medida que se chama receita bruta nas aulas, né? Então, eu quero aproveitar essa medida que está aqui, ó, que é uma receita bruta, utilizando
a função sum somando a coluna de valor de frete, não é isso? Então, eu quero aproveitar essa medida e aplicar um filtro utilizando a função calculate, né? Então, eu vou criar uma nova medida, tá? Aí, eu quero filtrar somente os valores de frete, a receita bruta, somente da cidade de São Paulo, tá bom? Então, eu vou vir aqui, eu vou escrever aqui o nome da medida assim, ó, receita bruta, São Paulo. Não coloque acento, nem ser cedilha, nem, né? Nada disso. Tá bom? São Paulo é igual, Shift Enter. Eu vou chamar, vou dar um tab aqui, porque eu gosto de escrever dessa forma. Eu vou chamar pela função calculate. Eu vou aproveitar a medida que eu já tenho, que se chama receita bruta. Ou, se você quiser, você pode colocar a expressão que está dentro dessa medida, que é a sum, abro parênteses, valor do frete, não é isso? Valor de frete. Isso aqui é a mesma informação que está dentro da minha medida receita bruta. Ou eu posso aproveitar a medida que eu já criei, ou eu posso escrevê-la novamente, ok? Bom, feito isso, eu vou filtrar lá na minha coluna cidade, da minha tabela de cidade, as informações da cidade de São Paulo. O texto fica entre aspas duplas, não é isso? São Paulo, ok? Vejam só. Lembra, São Paulo, dei um enter aqui, ok? Lembra do nosso quadro aqui que eu falei no início da aula? A calculate, ela serve para filtrar dados com base na expressão criada, ou seja, filtrar medida, né? Quando eu retorno aqui para o meu cálculo, eu tenho uma expressão criada, estou filtrando uma expressão criada, ok? Aqui, e aí na sequência, eu só chamei uma outra coluna logo abaixo para filtrar uma outra informação. Eu preciso chamar a filter aqui? Não, ok? Porque a própria calculate aqui já está fazendo o filtro na minha medida, né? Buscando a informação que eu quero, beleza? Nesse caso aqui, eu não preciso, né? Assim como nós filtramos a cidade, eu posso dar uma vírgula aqui, filtrar o veículo também. Lá na minha coluna aí de veículo, da minha tabela de veículo, eu quero a receita bruta da cidade de São Paulo e do veículo, que é igual a 32,85, ou seja, eu desci mais a hierarquia aqui no meu cálculo. Posso colocar mais uma vírgula e continuar filtrando. Eu posso chegar aqui e falar que eu quero lá na minha tabela de ocorrência, eu quero filtrar somente os pedidos que tiveram receita bruta da cidade de São Paulo, do veículo 32,85, onde o meu motivo de ocorrência é igual a 1, ou a 10, ou a 20, né? Conforme está lá na minha tabela. Eu posso descer aqui as hierarquias e filtrar dentro da medida exatamente a análise que eu quero apresentar, ok? Então, vejam que eu não precisei chamar pela função filter aqui dentro desse cálculo, ok? Não precisei, tá bom? Porque aqui eu estou filtrando medida, por isso que eu coloquei aqui no nosso resumo aqui, que a calculate ela filtra uma medida, ok? Então, agora, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero mostrar para vocês como que eu vou utilizar a função filter, ok? Suponhamos que você não criou cálculo, nenhuma medida no seu projeto, né? Suponhamos que você não filtrou a medida não criou nenhuma medida no seu projeto. Então, se você não criou nenhuma medida no seu projeto e mesmo assim você deseja criar um cálculo para poder filtrar uma informação de uma coluna, ou seja, eu posso chamar pela filter. Filter serve para quê? Ela serve para filtrar dados com base na expressão criada, porém, ela é diferente da calculate, onde eu vou filtrar uma expressão dentro de uma coluna. Vamos ver como que isso vai ficar na prática. Então, eu vou fazer esse print aqui, porque como eu vou compartilhar com vocês no final da aula os exemplos, né? Então, eu vou printar esse exemplo aqui para poder compartilhar com vocês. Essa aula é bem legal, tá? Essa aula aqui. Ó, quem chegou até essa aula já consegue desenvolver grandes projetos aí, tá? É lógico, né? Que vai ter que praticar muito para poder ir associando, né? Mas quem chegou até a aula de hoje já consegue fazer grandes projetos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse print aqui, vou acessar o meu quadro
E nesse meu quadro, eu vou colar esse exemplo aqui, né? Como eu vou compartilhar com vocês no final da aula, só para vocês terem uma colinha aí, para vocês irem praticando aí ao longo né, dos projetos de vocês. Tá bom? Então, ali tem o nosso primeiro cálculo. Agora, vamos criar o nosso segundo cálculo, que é o cálculo utilizando a filter, ok? Como que eu faço para poder criar um cálculo utilizando a filter? Não vou apagar essa medida aqui não, tá bom? Suponhamos, tá? Eu vou fazer uma outra análise diferente dessa aqui, né? Para exibir aqui, tá? Eu vou acessar aqui minha tabela F-pedidos, e nessa minha tabela F-pedidos, eu quero chegar aqui na minha coluna de valor de frete, tá? Eu quero filtrar todos os pedidos. Deixa eu pensar. Eu quero filtrar todos os pedidos maior de 500. Eu não quero maior igual, eu quero os pedidos aqui maior de 500. Ou seja, quando eu chegar aqui nessa coluna valor de frete e vir aqui nesse filtros de números, eu quero tudo que é maior que 500. Eu vou colocar aqui, ó, 500, ok? E vou dar um OK. Ou seja, eu quero apresentar a soma, vamos falar assim, né? A soma da minha receita bruta, do valor de frete, somente dos pedidos que ficaram acima de 500. Então, quando eu apliquei o filtro aqui, veja só, aqui tudo está acima de 500, ok? Então, eu não tenho nenhuma medida. Suponhamos que eu não tenho nenhuma medida e eu quero criar uma medida com base na minha coluna, ok? Então, nesse caso, eu posso chamar... Vou voltar aqui no painel. Eu posso criar uma nova medida. E aí eu vou dar o nome para essa medida aqui de filter mesmo, tá? Só para filter mesmo, tá? Vou dar o nome. Vou utilizar o mesmo nome da função para dar o nome para a medida, ok? Então, o que eu vou fazer? Lembre-se que a função filter, ela não trabalha sozinha, né? Não é isso? Então, se eu quero... Vou voltar aqui na minha tabela. Vou voltar aqui na minha tabela para pegar mais um detalhe. Bom, eu quero somente, né, filtrar as informações de valor de frete. Mas, ao mesmo tempo, além de olhar para a informação do valor de frete, eu só quero os pedidos com faturamento acima de 500, né? Então, se eu fosse só somar a coluna, eu poderia utilizar a função sum. Mas como eu vou somar e depois apresentar uma outra informação dentro desse cálculo que eu vou criar, então só a função sum não serviria, né? Eu teria que criar uma função iterante, que no caso seria a sumx, porque eu vou criar uma soma dessa coluna e depois aplicar um filtro. Ou seja, se eu quero calcular uma determinada informação e depois criar uma expressão para depois aplicar um filtro, eu preciso ter alguma função que é iterante. Se eu fosse só somar a coluna sem aplicar nenhum filtro, aí eu poderia utilizar a sum. Mas como eu vou aplicar um filtro após a minha expressão, então eu preciso ter uma função iterante. A sum, ela soma a coluna. A sumx, que termina com x no final, que é a sum com x no final, né? Sumx, né? Eu consigo olhar para mais de uma informação dentro do meu cálculo, ok? Então, eu vou retornar aqui para o nosso painel, na nossa medida que eu comecei aqui, né? Filter. E aí eu vou falar o seguinte, olha só que legal. Já que eu quero somar aquela coluna e depois criar uma expressão, então eu vou chamar pela função sumx, né? Olha só, eu vou chamar pela função sumx. Diferente da função sum, a sum ela só olha para a coluna. A sumx ela olha para a tabela e calcula a informação com base no contexto ali de linha, né? Ela vai calculando as informações com base ali, né, nas informações da linha. Já a sum ela só olha para coluna, né? Então, quando eu chamei pela função sumx,
Vejam só que ela está pedindo lá em cima o quê? Uma tabela. Qual que é a tabela que eu quero utilizar para criar o meu filtro, né? Utilizando a função filter, né? Eu quero utilizar a tabela fpedidos. Então, eu posso vir aqui, ó, informar que eu quero filtrar as informações da minha tabela fpedidos. E depois, a Samex, quando eu coloco a minha vírgula, ela pede para eu poder criar uma expressão, né? Ela pede para poder criar uma expressão. Quem seria a minha expressão? Deixa eu só aceitar aqui, ó. Quem seria a minha expressão? Bom, quem seria a minha expressão? Bom, eu quero criar um filtro, né? Eu quero criar... Deixa eu só fechar essa tela aqui, porque senão... Deixa eu maximizar a tela da videoconferência aqui. Aqui. Eu quero que o cálculo vá lá na minha medida, na minha coluna peso quilograma, né? Da minha tabela fpedido, e eu quero filtrar os pedidos com peso quilograma maior que 500, ok? E aí eu posso vir aqui, escrever dessa forma aqui, ó. Na sequência que eu coloquei a minha vírgula, eu vou informar qual que seria a minha expressão. Então, eu quero tabela fpedidos, eu quero aquela coluna lá, peso quilograma, eu quero tudo que é maior que 500, ok? 500. E depois retorne as informações ali do valor de frete. Ou seja, eu venho aqui, né, novamente, né, e coloco aqui, ó, valor de frete. Só que aí o que acontece? Aqui que está o pulo do gato, né? Porque, deixa eu fechar aqui a minha Samex, aqui está o pulo do gato. Por quê? Eu teria que chamar, caso eu queira filtrar alguma outra coluna, eu teria que chamar pela função filter aqui, né? A função filter logo aqui na sequência desse cálculo, né? Só que, vejam só, se eu já estou chamando pela fpedido aqui, aí depois eu vou ter que chamar filter aqui nesse finalzinho, para depois chamar fpedido de novo, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, apagar tudo isso aqui novamente, né? Dar um Shift Enter aqui para poder organizar. Após a minha função SumX, eu vou chamar pela minha função filter. E olha só, veja que tanto a SumX quanto a filter, elas pedem o primeiro argumento, tabela. Então, para não ter que colocar a tabela na SumX, para depois informar a filter e colocar a tabela na filter, eu já posso chamar uma, posso chamar a segunda, e eu coloco a tabela para as duas juntas. Ok? Então, veja só, eu coloquei a função SumX, coloquei a função filter, eu já posso informar aqui a tabela para as duas. Eu quero filtrar informações dentro da minha tabela fpedidos, ok? fpedidos, tá bom? Então, eu vou colocar uma vírgula, e qual é a expressão que eu quero criar? Eu quero pegar aquela minha coluna lá, que é peso quilograma, eu quero filtrar tudo que é maior que 500, ok? Aqui, ó, quando eu fecho meu parêntese aqui, eu estou fechando o meu parênteses todo da minha expressão filter, ok? Mas depois eu quero que ele exibe, né, as informações de valores de frete, né? Ou seja, ao arrastar ali uma cidade para dentro de algum visual e ao arrastar essa medida, o que vai aparecer dentro desse visual? Somente os valores de frete superiores a 500, ok? Então, aqui eu posso colocar uma vírgula e eu posso acrescentar aqui a coluna valor de frete. Só isso. Ou seja, o que eu fiz aqui? Não, estou olhando para essa câmera aqui, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei a função filter só para filtrar tudo que é maior que 500 no peso quilograma. Lembre-se, tá? Se eu fechei o meu parênteses aqui, então a filter ela só funciona até aqui, porque eu fechei meu parênteses, ok? E por que eu utilizei essa SumX? Ou seja, aqui eu apliquei o filtro, fechei a filter. Agora, a SumX, ela vai pegar essa coluna aqui, ó, e vai somar. Concorda?
ela vai somar. Então, apliquei o filter primeiro para depois somar. Já a calculate, o que eu preciso? Eu preciso criar uma medida primeiro para depois filtrar a coluna. Ou seja, a calculate, ela filtra a medida. A filter, ela filtra a coluna. Tá vendo? Nesse caso, eu preciso utilizar a calculate? Não. Né? Nesse caso aqui, eu preciso utilizar a calculate junto com a filter? Não. Aqui, eu já terminei o meu cálculo. Opa. Ctrl Z. Aqui, eu já terminei o meu cálculo. Então, entenda o seguinte, tá? A filter, se eu fechei meu parênteses aqui, ó, veja que a filter ficou verdinha. Se eu fechei o parênteses, então esse cálculo da filter termina aqui, ok? Então, primeiro, eu apliquei o meu filtro lá no peso quilograma, filtrando tudo que é maior que 500, fechei, aqui ele já aplicou o filtro, e depois eu somei a minha coluna valor de frete. Só isso. Agora, tem um jeito que é mais fácil, né? Utilizando a Calculate, beleza? Antes de fazer isso, eu vou printar aqui também, que eu vou colar, eu vou colocar essa coluna aqui embaixo, essa informação aqui embaixo, para ficar mais organizado, tá bom? Eu vou vir aqui no nosso print, deixa eu pegar o print aqui. É um pouquinho confuso assim no início, mas daqui a pouquinho vocês vão entender, tá? Igual eu falei para vocês, o objetivo não é decorar, é entender, né? Nessa primeira fase, opa, aqui câmera, copiar, deixa eu copiar aqui. O objetivo primeiro é entender para que serve. Então eu vou vir aqui, ó, pá, eu vou copiar esse print, vou vir aqui no nosso quadro, e vou colocar ela aqui. Ó. Então, vou diminuir um pouquinho e vou vir aqui. Ó. Então, temos um exemplo com a Calculate e temos um exemplo com a Filter, ok? Agora, olha só que legal, para poder facilitar mais um pouquinho a vida de vocês. E aí vocês podem escolher. Eu sempre vou trazer algum outro exemplo diferente, mas eu vou chegar no mesmo cálculo, ok? Então, vamos lá. Eu posso fazer dessa forma. No caso da Filter, eu filtro primeiro a coluna e depois eu posso utilizar uma função iterante. Entenderam por que eu tive que utilizar a função iterante aqui, a SumMax? Por causa disso, porque eu não estou apenas somando uma coluna. Eu estou somando uma coluna, mas depois eu estou aplicando o filtro. Quando eu quero fazer uma soma ou uma média, onde eu vou utilizar mais argumentos dentro do cálculo, eu preciso utilizar uma função iterante, ok? A AverAgeX, SumMax, CountingX, CountingAX, né? MinX, MaxX, né? Tudo que termina com X no final. Exceção a Max, né? Que tem um X, mas quando a gente coloca mais um X na Max, fica MaxX, né? Beleza? Então, tudo que termina com X é porque você pode utilizar, né? Um cálculo iterando uma informação com a outra, ok? Exatamente isso. Então, para ficar mais resumido, tá? A Filter, ela filtra coluna. A Calculate, ela filtra medida, ok? Agora, para poder facilitar mais um pouquinho, vamos criar esse cálculo utilizando a Calculate, em vez de utilizar a Filter? Veja só, eu vou pegar a mesma coluna F pedidos, que é peso quilograma, maior que 500, porém eu vou utilizar a função calculate. Como que eu faria? Vou apagar esse cálculo aqui, tá? Eu faria da seguinte forma. Não tem aqui a soma do valor do frete? Eu vou chamar pela minha função calculate, Shift Enter, eu vou chamar pela minha função sum, aí eu vou somar a coluna valor de frete da minha tabela, escrever aqui valor de frete, né? Fecho o meu parênteses da sum, porque a sum termina aqui, vírgula. E o que eu quero filtrar? Lá na minha coluna peso quilograma, eu quero tudo que é maior que 500. Olha só, tá vendo? Quando você começa a desenhar o cálculo, começa a entender para que serve cada função, a gente começa a utilizar funções que facilitarão o nosso dia. Para que eu vou utilizar uma filter, onde às vezes eu vou me perder no cálculo, sendo que eu posso utilizar a calculate e resolver isso aqui. Olha lá, chamei a função calculate, é o mesmo cálculo. Isso daqui é o mesmo, deixa eu printar também, tá? Isso daqui, ó, deixa eu apagar esse filtro aqui, né? Esse nome filtro aqui. Exemplo com a calculate. Aqui, ó. Exemplo
com a Calculate, ok? Exemplo com a Calculate. Aí eu vou vir aqui no na nossa tesourinha. Vou, ó, gente, é 3 telas e tem hora que eu me perco aqui. Vamos lá, novo. Vou vir aqui, copio. Agora eu venho cá, copio ela novamente. Volto aqui no quadro, nosso quadro, e vou colocar o exemplo. Ok? Vou colocar esse exemplo aqui. Ó, eu vou colocar esse exemplo aqui, tá bom? E vou colocar uma setinha aqui só para vocês testarem. Testem em casa, tá bom? Nosso próximo bootcamp, que eu vou criar para vocês, é a gente trocar essas funções, encontrar a melhor forma para apresentar um determinado dado, tá bom? Vou pegar aqui uma seta. Essa aqui. Inverter. Não. Assim. Aí eu vou vir aqui. Vou colocar mais ou menos assim, ó, para vocês, tá? Uma colinha, né? Que fica mais fácil, tá vendo? Você pode utilizar a Filter para criar esse cálculo, ou você pode utilizar a Calculate para criar o mesmo cálculo, ok? Cria aqui a setinha, ok? Dúvida, gente, entre como utilizar a Calculate e como utilizar a Filter, não precisa decorar, tá? Eu preciso que vocês entendam a diferença entre uma e a outra. Dúvida? Não, para mim é tranquilo. Tô tranquilo? Então tá bom. Agora vamos utilizar a função AL. Nessa função AL, como eu ensinei e falei para vocês, eu quero criar um acumulado. Eu vou criar um acumulado utilizando essas duas. Nesses dois exemplos aqui, eu mostrei para vocês que aqui eu estou utilizando a Calculate sozinha, aqui eu estou utilizando a Filter sozinha, agora a gente vai utilizar as três juntos, ok? Onde que eu vou aplicar a minha Calculate dentro da minha medida? Agora chegou o momento tão esperado. Vamos juntos explorar a resolução das perguntas do nosso primeiro bootcamp. Legenda no bootcamp, agora que o sistema liberou aqui. Eu quero criar uma terceira medida e aí vocês entenderão, né, como que eu vou aplicar essas duas funções dentro de uma única medida, ok? Então, beleza. Vejam só. Vamos retornar aqui para o nosso Power BI. Tem aluno entrando agora? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só aceitar um aluno aqui, peraí. Vejam só. Aqui na nossa tabela F-Pedidos, eu tenho uma coluna que eu criei pedidos dentro do prazo e os pedidos fora do prazo. Ou seja, aquela condição que nós criamos, lembra? Do on time. Eu vou mudar aqui para poder colocar um nome mais resumido. Eu vou colocar aqui sim, se não, quero que retorne o não. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar os pedidos. Eu quero pegar os pedidos que foram entregues dentro do prazo, subtrair esses pedidos com os que foram entregues fora do prazo e depois acumular a diferença. Eu quero ver como que ficou ao longo do período, né, do período selecionado, como ficou essa variação de entrega dessa diferença, né, dos pedidos que foram entregues dentro do prazo e dos pedidos que foram entregues fora do prazo, ok? Então, nós criamos uma coluna calculada e nessa coluna calculada aqui eu tenho o não e o sim. O não representa os pedidos que foram entregues fora do prazo e o sim foram os pedidos que foram entregues dentro do prazo. Então, eu vou retornar aqui dentro da minha tabela de medidas e vou criar duas medidas. A primeira medida vai ser a minha medida on time, aproveitando a coluna calculada.
aproveitando a coluna calculada que eu criei dentro da minha tabela F pedidos. Então, vamos utilizar a Calculate? Eu vou vir aqui, né? Eu vou chamar pela minha função Calculate. Vou aproveitar a minha... Na verdade, eu quero contar os pedidos. Na verdade, eu não quero levar os valores de receita para... Eu não quero levar os valores de receita para essa diferença. Na verdade, eu quero saber quantos pedidos eu tive de on-time, quantos pedidos eu tive fora do prazo e qual que foi a diferença se eu subtrair essas duas medidas, ok? É isso que eu quero fazer. Então, se eu quero contar linhas de uma tabela, como vocês já praticaram no dever de casa, existe uma função que se chama Counting Rows. Exatamente essa aqui. Counting A, Counting X, Counting Blank, Counting Rows, Counting X. Todas elas contam tabelas, só que elas têm formatações diferentes, mas eu vou explicando ao longo do curso para que serve cada uma delas. Em todos os meus projetos, eu gosto de utilizar mais a Counting Rows, ok? Counting Rows. O que é Counting Rows? Contar, Counting Rows, linhas, ok? Contar linhas, ok? Aí, veja só que a função Counting Rows, quando eu dou um tab e insiro um parêntese, ela pede para informar apenas uma tabela, ok? Então, quem vai ser a tabela? Eu quero colocar aqui a tabela F underline pedidos. Ela apareceu aqui. Quando eu faço isso, gente, eu vou colocar aqui, ó, em vez de ser on time, eu vou colocar aqui, ó, total de pedidos, tá bom? Total de pedidos. Quando eu faço isso, vejam só o que acontece. Eu vou pegar um cartãozinho, página inicial, 1, 2, 3, e nesse cartãozinho eu vou arrastar aqui a medida total de pedidos. E vejam só, eu tenho 139 mil, deixa eu tirar isso aqui, esse número resumido, vou colocar ele aqui, não resumido, 139.254 pedidos. Se vocês acessarem a tabela F pedidos de vocês, né, a tabela F pedidos de vocês, olha só, sem nenhum filtro aplicado na tabela, logo aqui embaixo mostra o total de linhas que eu tenho nessa tabela lá. 139.254 linhas. Então, todas as vezes que vocês optarem em contar as linhas de uma determinada tabela, é só vocês utilizarem a função, tá? Counting Rows, ok? Exatamente essa função. Essa função aqui, ó. Counting Rows. Apenas a sintaxe vai solicitar apenas a tabela, ok? Mais nada, tá bom? Agora, aqui eu contei todas as linhas. Só que agora eu não quero todos os pedidos. Eu só quero os pedidos que foram entregues dentro do prazo. Então, eu posso criar uma nova medida, né? Uma nova medida. E aí eu vou chamar essa medida aqui, ó, de dentro do prazo. Dentro do prazo. E aí eu vou vir aqui, após o sinal de igualdade, vou chamar pela minha função calculate e vou aproveitar essa medida que eu criei, que é total pedidos. Vem aqui e escrevo ela, total pedidos, ok? E aí o que eu quero filtrar? Eu quero filtrar lá naquela coluna de acompanhamento, né, que eu dei o nome para ela de acompanhamento, não foi? Lá na minha tabela F pedido? Foi. Eu dei o nome para ela de acompanhamento, só que nessa aqui não. Essa aqui, ó. Acompanhamento. Na minha coluna acompanhamento da tabela F pedidos, eu quero filtrar tudo que é igual a sim. Lembrando que texto fica entre aspas duplas, ok? Então, veja só. Aqui, agora, eu não vou trazer mais, eu não vou apresentar mais todos esses pedidos. Criei a medida dentro do prazo, tá bom? Eu não vou apresentar esse valor total. Agora, eu vou apresentar somente os pedidos entregues dentro do prazo. Vou arrastar aqui, ó, dentro do prazo. Então, ou seja, dos 139.254, eu tive 95.611 pedidos dentro do prazo. Eu posso validar isso aqui dentro da minha tabela F pedidos. Eu vou vir aqui na minha coluna calculada que eu criei, e em acompanhamento, que foi a coluna que eu utilizei dentro do meu cálculo, eu vou filtrar somente o que for sim. E veja que logo aqui embaixo... Opa! Deixa eu limpar todos os filtros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
E vejam que aqui, logo aqui embaixo apareceu aqui, ó, 95.611 linhas filtradas. Ou seja, das 139.254 linhas, 95.611 são os pedidos que foram entregues dentro do prazo. Agora, se eu quero filtrar o que foi entregue fora do prazo, eu vou vir aqui, né? Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse cartãozinho para aproveitar a formatação. Eu apenas vou tirar essa medida daqui de dentro e vou criar a medida fora do prazo. Eu posso chegar aqui, gente, ó, dar um Ctrl+C nessa medida, criar uma nova medida, e nessa minha nova medida, eu vou só apenas mudar o nome aqui, ó, fora do prazo, e em vez de ser sim, eu vou trocar pelo não. Beleza? Vou dar um Enter, criei a minha medida fora do prazo e vou arrastar essa medida fora do prazo aqui para dentro. Ou seja, se eu somo o total dentro do prazo com o fora do prazo, eu vou encontrar esse valor geral aqui de 139.254. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero subtrair esse total de pedidos com esse e depois acumular. Beleza? Eu quero ver como foi o acumulado ao longo do tempo, ok? É lógico que a gente vai criar um gráfico onde a linha ela vai subir, né? Ela vai subir no nosso gráfico. Ela vai ficar subindo a vida toda. Ou ela vai ficar subindo a vida toda, em algum momento ela vai seguir reto e depois continuar subindo, ou ela sempre vai subir, né? Porque eu estou acumulando, né, informações ao longo de um período, tá? Ao longo de um período selecionado, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma terceira medida e vou subtrair essas duas medidas que eu criei, que é a medida dentro do prazo com a medida fora do prazo. Vou clicar na minha tabela de medidas, com o mouse direito eu vou criar uma nova medida, né? E aí eu vou dar um nome para essa medida de diferença, tá? Ó, diferença pedidos, ok? Aí, para subtrair, é muito fácil. Eu vou chamar pela minha medida dentro do prazo, é só apertar o corchetinho que ela aparece lá dentro do prazo, menos, sinalzinho de menos, abro o corchetinho novamente e seleciono a medida fora do prazo. Vamos ver quanto que deu isso aqui? De 95.611 menos 43.643. Vou pegar um terceiro cartão aqui, só para visualizar isso aqui, quanto que deu, tá bom? Ctrl+C, Ctrl+V, vou jogar para cá, vou tirar a medida fora do prazo desse cartão e vou arrastar a diferença aqui dentro. Ou seja, 95.611, né, menos 43.643, eu tenho um resultado de 51.968. Eu posso criar vários cartões, né, apresentando a informação geral, mas depois eu posso ir selecionando novos visuais para desmembrar e apresentar os dados de uma forma mais legal e para analisar os dados, ok? Então vejam só. Agora, eu vou aproveitar essa medida que está aqui dentro e vou selecionar um visual aqui de qualquer visual. Vou pegar aqui um visual. Quando eu quero analisar dados temporais, tá? Guardem isso com vocês. Quando eu quero analisar dados temporais, então eu tenho que utilizar gráficos onde as barras ficam na vertical para que o ano, o mês e o dia fiquem ali no eixo X, ok? Por favor, não coloquem ano, mês e dia no eixo Y, tá bom? A gente não analisa tempo na vertical, a gente analisa tempo na horizontal, ok? Não façam isso, tá bom? Então, por isso que a gente tem que saber escolher, né, o melhor visual para apresentar os dados. Então, aqui dentro desse visual, eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, que nós vamos comparar o que é acumulado e o que não é acumulado, ok? Dentro desse visual aqui, no meu eixo X, eu vou colocar os anos, ok? Vou vir aqui na minha tabela calendário e vou colocar o ano. E já aqui no meu eixo Y, eu vou colocar essa medida aqui, ó, diferença pedidos, ok? Vou vir aqui em diferença pedidos, colocar ela aqui, ó, dentro do meu eixo Y. Então, vejam só. Deixa eu só habilitar o rótulo de dados para que os números apareçam aqui, tá? Vou colocar aqui, rótulos de dados, e aí eu quero que os números apareçam por completo aqui. Então, desça um pouquinho.
Nenhum. Bom, vejam só. Deixa eu só limpar esses eixo Y aqui para poder ficar mais fácil a leitura para vocês, tá? Só um minutinho. Eixo Y, valores. Ok. Eu também vou tirar um título. E vou tirar também... Vou tirar aqui no eixo Y, eu vou tirar os rótulos. Rótulos não. Vou tirar os... Eixo Y, eu quero tirar... O título. Beleza. Tirei o título. Então, vejam só. Ano de 2017. Quantos pedidos eu tive no ano de 2017? Lembra-se que agora eu não estou somando a receita bruta. Eu só contei os pedidos utilizando a função Counting Rows, né? Então, ou seja, 2017 eu tive 4.763 pedidos. 2018 eu tive 12.354. 2019 eu tive 16.186. Beleza? Veja que eu desmembrei, eu consigo visualizar a quantidade de pedidos ao longo dos anos. Quando eu acumulo, o que vai acontecer no acumulado? No ano de 2017, eu tive 4.763. Quando eu chegar no ano de 2018, vai ter que aparecer o valor aqui em cima, esse valor somado com esse valor. Quando eu chegar em 2019, tem que aparecer a soma desse valor mais esses dois valores aqui para trás. E aí a linha vai crescendo, ok? A linha ela vai subindo, por quê? Eu estou acumulando a diferença. Eu trabalhei na Iveco, né? E a Iveco, hoje ela trabalha com... A linha de produção trabalha com indicadores lá que se chamam OCOL e OK-Chip. OCOL é quando, né, o veículo está ali meio que entrando ali para a linha de produção, e OK-Chip quando o veículo está concluído, vamos falar assim, né? Pronto para venda. E aí, o que a Iveco gostava de visualizar? Ela queria subtrair o que já está pronto menos o que não está pronto e acumular para poder analisar, né, quais são os carros que teriam que ter sido entregues dentro do mês e não foram entregues, beleza? Então, é um tipo para você analisar. Nesse caso, nesse exemplo, eu estou subtraindo os pedidos que foram entregues dentro do prazo menos os pedidos que foram entregues fora do prazo. Encontrei a diferença e agora eu quero ver o acumulado, como que ficou essa variação, né? Como que ficou o acumulado ao longo dos meses, né? Beleza? Então, vejam só. Eu tenho a diferença e aqui eu criei, simplesmente arrastei essa minha diferença aqui para dentro. Agora, nós vamos criar o acumulado. Nós vamos criar o acumulado. Como que eu faço o acumulado? Agora sim, a gente vai utilizar a nossa AL, a nossa Filter, a nossa Calculate, as três juntas. Primeiro, eu vou filtrar uma medida, depois eu vou filtrar uma coluna dentro dessa medida, depois eu vou ignorar dentro da mesma medida a tabela. Uma tabela específica ou uma coluna específica, ok? Então, vamos para a prática. Vamos entender como que funciona esse processo de acumulado. Esse aqui é o acumulado geral, tá? Que dá para a gente fazer o acumulado por mês, né, utilizando uma outra função, mas a gente vai aos pouquinhos subindo. Cada aula eu vou trazer uma função diferente, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui, deixa eu minimizar aqui, vou criar uma nova medida na minha tabela de medidas, e vou chamar essa medida de acumulador, ok? Acumulado. Shift Enter, começo a escrever, né? Vou chamar pela minha função Calculate, vou dar um Shift Enter. Quem seria a minha expressão? Bom, a minha expressão vai ser a medida diferença do pedido, que é a subtração da dentro do prazo com a fora do prazo. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, diferença pedido, ok? Beleza? Na sequência, eu vou falar para a medida, para o Power BI, que agora eu preciso aplicar uma função que, além de filtrar, eu continuo criando a minha expressão dentro do meu próprio filtro. Só que agora eu vou filtrar a partir dessa sequência, eu vou filtrar a partir dessa medida de diferença pedido, eu vou filtrar somente coluna, criando a expressão com a coluna, beleza? Então, aí que eu vou chamar a função
filter junto com a calculate. E preste bem atenção. A função filter, ela pede o que para a gente? O primeiro argumento, ela pede uma tabela. Beleza? Então, eu preciso informar uma tabela, mas, ao mesmo tempo, eu quero ignorar em alguma parte essa tabela. Beleza? É aí que entra a nossa função AL, ok? Deixa eu voltar aqui na nossa documentação DAX. Para que serve a AL? Ela serve para retornar todas as linhas de uma tabela, ignorando todos os filtros, ok? E o que a AL pede? Uma tabela. Então, se eu vou chamar pela filter, eu posso também já chamar pela AL, que aí eu chamo a tabela para as duas juntas. Sem que eu não preciso chamar uma tabela para filter, para depois chamar uma tabela para AL, para depois ignorar. Porque as duas, elas pedem tabela. Então, eu chamo as duas funções juntas, filter, abro parênteses, AL, e seleciono a tabela, que aí vai servir para as duas funções, ok? Então, eu venho aqui, dentro do meu próprio cálculo filter, ok? Dentro do meu próprio cálculo filter, eu vou, após o parênteses, chamar pela minha AL, ok? AL, beleza? E aí, a AL, nesse caso, eu estou analisando um dado temporal, né? Nesse caso, estou analisando um dado temporal, porque eu quero acumular dados ao longo do tempo, beleza? Então, se eu quero ignorar dados, informações temporais de uma tabela específica, qual a tabela que eu teria que trazer aqui para poder ignorar os filtros dela? Eu quero ignorar filtros de datas. Qual tabela que eu tenho que trazer para informar aqui para a aula? Vamos pensar? Pode chutar. Não tem problema errar, não. Eu quero ignorar todos os filtros de data. A Marina Alves disse aqui no chat aí, né? Que é a tabela calendário. Exatamente. Eu vou ignorar qualquer filtro aplicado na minha tabela calendário. Por quê? Porque eu quero trazer o acumulado ao longo de um período. Eu estou ignorando, por exemplo, se minha tabela calendário tivesse um filtro lá aplicando somente um mês, o que eu estaria fazendo? Ignorando o filtro que essa tabela tem, ok? Ah, se ela está trazendo somente o dia, eu estou ignorando o filtro que ela aplicou lá só de dia. Então, ou seja, eu chamei pela minha função filter para filtrar o quê? A tabela calendário. Eu chamei pela minha função AL para filtrar o quê? Para filtrar também a minha tabela calendário. Só que a AL termina aqui. Então, eu vou fechar o parêntese da AL, porque a minha AL terminou aqui. Beleza? Aliás, eu não vou fechar não, vou fechar lá no final. A minha AL terminou aqui porque eu já fechei o parêntese aqui da minha tabela calendário. Beleza? Mas a filter não. A filter ainda está aberta, a calculate também ainda está aberta. Veja que as duas estão em vermelho, tá vendo? Então, eu vou informar. Cadê a tela? Onde é que vocês estão? Ah, tá aqui. Então, eu vou informar, tá? Para a minha... Ó, gente, a tela fechou sozinha. Deixa eu fechar aqui. Então, eu vou informar aqui, né? Após chamar minha função filter e minha função AL, se eu fechei aqui, concorda comigo que eu já fechei a AL? Fechei, porque a AL aqui, ó, ela já não está vermelhinha mais. Fechei, tá bom? Então, agora eu vou aplicar o meu filtro. Eu vou falar assim, olha, Power BI. Juntamente com a filter AL, estou filtrando a calendário. Ignorei todos os filtros da minha tabela calendário, mas eu quero continuar filtrando, porque ainda tem a filter aqui que está aberta. Então, eu vou inserir a minha vírgula, e aí começa a expressão da filter, ok? No caso, eu filtrei a tabela, agora eu vou criar a expressão. Eu vou falar para o Power BI da seguinte forma, Power BI, após criar todo esse cálculo aqui, nessa expressão aqui, utilizando a filter AL, eu quero que você vá lá na minha coluna Date, da minha tabela calendário, tudo que é maior ou igual à máxima, ou seja, a última data inserida na minha tabela calendário, ok? Quero tudo que é maior ou igual à máxima da minha própria calendário. Opa, deixa eu abrir parênteses aqui. Da minha própria calendário Date. Minha própria coluna calendário Date. Ok?
Então, vejam só. Primeiro, chamei pela tabela e ignorei a tabela calendário. Segundo, fechei a minha aula. Terceiro, começou o meu filtro. Power BI. Vai lá, pega a minha coluna Date e filtra tudo que é maior ou igual. Desculpa. Maior igual, menor igual, menor igual, né? Porque eu estou olhando para a máxima para dentro, né? Menor igual a máxima da minha tabela calendário date. O que é isso? Sabe a última data que entrou nas minhas tabelas? Então, eu quero da última data para trás, ok? Que aí eu vou visualizar o contexto, né, de toda a minha tabela, ok? Menor igual a minha máxima da calendário date. Então, o que eu tenho que fazer agora? Meu cálculo já terminou. Esse é o cálculo do acumulado, ok? Então, eu vou fechar aqui todos os meus parênteses até a minha calculate. Vocês podem guardar esse cálculo com vocês. Podem guardar esse cálculo com vocês. E a única coisa que vocês vão trocar é simplesmente a medida da calculate, que a calculate está aplicando aqui. Porque as demais informações, você vai utilizar isso aqui igual para todos os acumulados ao longo de todo o período, né? Ao longo de todo o período, tá? Então, se você renomeia a sua tabela calendário dessa forma, e se você tem as colunas, né, date lá na sua tabela calendário escrito dessa forma, então vocês podem guardar essa fórmula com vocês e todas as vezes que, né, surgirem um cálculo de acumulado, repita, né? Dá um Ctrl+C, joga lá no Power BI, apenas troca a medida que você deseja encontrar o acumulado. Agora, vejam só que legal. Criei a medida de acumulado. Vou dar um Enter aqui. A minha medida de acumulado, ela está aqui do lado direito. Beleza? Quando eu arrastei a minha medida diferença do pedido para esse visual, veja que ele trouxe as informações, né, de todos os pedidos ao longo dos anos. Nesse, ele não calculou. Cadê vocês? A tela do negócio. Ah, tá. Ele não acumulou aqui. Agora, nesse segundo visual, eu quero que ele mostre o acumulado também ao longo dos anos. Então, aqui no meu eixo X, eu vou trazer também a minha coluna ano da minha tabela calendário. Beleza? E no meu eixo Y, eu vou trazer a medida que eu acabei de criar, que se chama acumulado. O que vai acontecer? Essas barrinhas, elas vão subir. Essa aqui vai somar com essa aqui vai somar com essa e com essa daqui vai somar com essa e com essa daqui vai somar com essa e com essa. Vai ficar as barras subindo, ok? Acumulando. Vamos fazer um teste? Eu vou pegar aqui nesse visual, vou arrastar a medida de acumulado para dentro do meu eixo Y, e aqui está. Olha só que legal. Deixa eu habilitar o rótulo de dados. Habilitar os rótulos de dados. E aqui nos rótulos de dados também eu vou tirar esse nenhum aqui. Exibir nenhum. Ok? Então, raciocinem comigo. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para vocês. Pensem comigo. 2017. Qual foi a quantidade de pedido em 2017? 4.763 pedidos. Qual foi a quantidade de pedido no ano de 2018? 12.354. Quando chegou em 2018, o que ele fez? Ele somou esse com esse e chegou no resultado de 17.117. Quando chegou em 2019, qual foi o resultado que deu aqui sem acumular? 16.186. Ele veio aqui no acumulado, somou esse 16.186 mais o 17.000, mais, né, essas informações, mais o 12.000, mais esse. Encontramos 33.303. Mesma coisa em 2020. Ele pegou o ano de 2020, somou com 2019, somou com 2018, somou com 2017, encontramos 45.335. Viu que legal? E suponhamos, né, que você esteja, né, suponhamos nesse cálculo que a gente fez,
subtraímos, né, o total de pedidos entregue dentro do prazo menos o total de pedidos fora do prazo. Se em algum momento, em algum mês, parear, né, ficar igual, né, 0 a 0, o que vai acontecer nesse gráfico de acumulado? As barrinhas nos próximos meses vão ficando reta até que tenha ali um desempate e continua subindo novamente. Ou seja, ela vai ficar aqui nesse mesmo tamanho e quando tiver a diferença, as novas barrinhas dos novos meses, elas vão subindo. Nesse caso, eu estou apresentando o acumulado ao longo do tempo, ok? Com base na tabela que eu tenho, tá bom? Nos próximos encontros, eu vou trazer acumulado por mês, acumulado por dia, tá? Porque dá para a gente fazer esses cálculos assim também, mas a gente vai buscar por outros tipos de funções, tá bom? Então, aqui é um acumulado, todas as vezes que vocês desejarem acumular geral, então, guardem com vocês exatamente essa fórmula, ok? Vou fazer um print aqui. Vou fazer um print aqui. Vou copiar aqui. Vou copiar ela. Vou vir aqui no nosso quadro. E vou colocar aqui. Esse exemplo aqui, né? Vai ser aplicando aqui juntamente com a aula. Então, eu fiz um exemplo utilizando somente a Calculate. Eu fiz um exemplo aplicando quando eu utilizo somente a Filter. E fiz... Olha isso, não. Ah, tá certo. E fiz um exemplo utilizando as duas juntas. Quando que eu utilizo as duas juntas? É só eu seguir a mesma regrinha. Quando eu tiver que filtrar uma medida, ao mesmo tempo, quando eu tiver que filtrar uma coluna, onde terei que criar uma expressão. Vou até acrescentar aqui, ó, expressão. Filtrar coluna com expressão. Com expressão. Né? Nesse caso aqui, deixa eu formatar melhor aqui, ó. Aqui. Menor igual. E aqui também. Vou dar um. Eu gosto de escrever assim, já estou acostumado a escrever assim. Eu acho que fica muito mais organizado, né? Olha lá. Primeiro chamei pela função calculate, chamei pela... Posso colocar um comentário aqui para vocês, tá? Ó, tracinho, tracinho, ou barra, barra, tanto faz, tá bom? Tracinho, tracinho. Apliquei filtro. Apliquei filtro. Depois, tracinho, tracinho. Inserir uma expressão. Depois, se vocês quiserem, pode até separar aqui a AL também da filtro. Ó. Tracinho, tracinho. Filtrar. Coluna com expressão. Tracinho, tracinho. AL, né? Ignorei os filtros da tabela calendário. Depois, para essas duas, eu, tracinho, tracinho, coloquei aqui, né, visualizei a última data, né, por causa da Max, né, da minha tabela calendário. Na aula passada a gente até falou isso, né? A Max, eu sempre olho pelo último valor lançado. A Min, eu sempre olho para o primeiro valor lançado, né? Então, visualizei na última data. Aí eu vou copiar isso aqui. Como eu vou compartilhar com vocês, aí fica mais fácil, né? Criem, tá, gente? Anotações assim nas medidas de vocês e fazem igual eu estou fazendo aqui, ó, ao vivo. Vem aqui, né? Copio. Vem aqui, copio. Abro aqui um PowerPoint, né? Abro um PowerPoint.
Deixa eu apagar essa aqui. Vou colocar essa. Tá melhor. Vai ficar pequenininho, mas depois vocês ampliam na hora que vocês estiverem visualizando aí, tá bom? Ó, então, apliquei 3 exemplos, né? Utilizando as duas sozinhas e as duas juntas. Quando que eu utilizo as duas juntas? Quando eu tiver que aproveitar uma medida e criar um filtro, tendo que aplicar uma expressão. É isso. Quando eu quero filtrar coluna com expressão, onde eu tenho que criar uma expressão, somente isso, então a filtro resolve. Quando eu tenho que criar um filtro com base em uma medida, a calculate resolve. Quando eu tenho que filtrar a medida e depois filtrar a expressão dentro de uma medida, então eu tenho que utilizar as duas, ok? Quando que eu utilizo a all? Quando eu quero ignorar qualquer informação na minha tabela. Eu coloquei aqui menos técnico, né, as informações, né, porque a Microsoft ela deixa ali muito técnico, né? Assim, para quem está começando, fica um pouquinho difícil, né? Mas pode guardar essa regrinha aqui com vocês aqui. Esse jeito aqui, tá? Tá bom? Agora, nós temos 12 minutos para nós terminar a aula, mas antes de terminar a aula, eu quero apresentar para vocês variáveis. O que seria uma variável? Vou pegar aqui as informações aqui, uns lápis. O que seria variável? O que seria uma variável? Vou sair aqui, tá? O que seria uma variável? Lembra que eu criei primeiro a medida total de pedidos, contando o total de pedidos. Depois eu criei uma medida deixa eu pegar, recapitular aqui, tá? Aqui. Eu criei uma medida que contou todas as linhas, depois somente o que foi dentro do prazo, depois somente o que foi fora do prazo, e depois eu criei uma terceira medida, não foi isso aqui? Eu criei uma terceira medida para encontrar a diferença. É possível, é como se eu tivesse aqui, né, 3 lápis. Criei a medida 1, criei a medida 2, depois criei a terceira medida para juntar as duas medidas. Eu consigo juntar todas essas medidas em uma única medida, assim eu não terei que criar 3 medidas igual eu criei aqui. Tá bom? Para isso, eu posso criar variável. Em alguns cálculos, em algumas expressões, não tem como a gente fugir das variáveis, né? Tá bom? Não, em algumas expressões não tem como. Então, todas as vezes, vou até abrir um novo quadro aqui, tá? Antes de nós terminar essa aula, eu vou todas as vezes, duplicar página, que optarem em criar variável, teríamos que chamar uma função que se chama var. Var de variável, ok? Então, dentro da documentação da Microsoft, eu posso vir aqui em cima e pesquisar var, desça um pouquinho aqui, e aqui ela está, tá bom? Não utilize essas aqui por enquanto, não. Depois a gente vai navegando por essas, que são variáveis de estatísticas, tá bom? Então, a gente vai entrar em outro patamar depois, tá bom? Var. O que serve essa var? Ela armazena resultado. Só isso. Resultado de uma expressão, tá? Com uma variável, com nome. Só que dentro de, quando eu vou utilizar variáveis, eu preciso dar um nome para todas as minhas variáveis. Veja que aqui na documentação da Microsoft, ela chamou pela função var, chegou aqui, deu um nome para a expressão, um nome para a variável, e depois criou sua própria expressão, ok? Criou a sua própria expressão, ok?
Então, veja só como que é fácil na prática. Às vezes, no início parece difícil, mas na prática é legal, tá bom? Eu vou vir... eu vou vir aqui no... Eu tenho as 3 medidas, não tem? As 3 medidas que eu criei separadas. E se eu chegar, por exemplo, aqui na medida dentro do prazo, o que eu escrevi dentro da medida dentro do prazo? Eu escrevi esse cálculo aqui, ó. Não foi? Dentro do prazo, foi esse cálculo. Veja só como que é fácil. Eu vou vir aqui, é como se não existissem as 3 medidas, ok? É como se eu estivesse criando uma única medida para chegar nesse resultado aqui, ó, de 51.968, tá bom? Veja que a minha variável que eu vou criar aqui com vocês agora, ela vai chegar nesse mesmo resultado, onde eu tive o trabalho para criar 3 medidas, ok? Onde eu tive o trabalho para poder criar as 3 medidas. Então, o que eu vou fazer? Veja só. Primeiro eu acessei aqui a minha medida dentro do prazo e copiei todo esse cálculo. Eu vou vir aqui, vou criar uma nova medida, tá? E vou dar um nome para essa medida aqui de variável mesmo. Variável. Variável é igual. Shift Enter. É por isso que eu gosto de escrever de forma organizada, pulando as linhas, porque fica mais fácil a leitura, tá bom? Quando eu quero criar uma variável, eu tenho que chamar pela função var, não é isso? A Microsoft ela informa que eu tenho que dar um nome para a minha variável. Não é isso que ela informa? Então, eu posso chegar aqui, ó, e falar, eu dei um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, tá? Eu posso vir aqui e falar para o Power BI que essa minha primeira variável se chama dentro do prazo, ok? Dentro do prazo. Primeira variável, dentro do prazo. Quando eu trabalho com variáveis dentro do Power BI, por mais que eu coloquei o sinal de igualdade lá em cima, eu tenho que colocar o sinal de igualdade para cada variável, que é como se eu estivesse criando medida separada. Então, veja só, criei primeiro a primeira variável dentro do prazo. Qual que é o cálculo da primeira variável? É um filtro da minha tabela total de pedidos, da minha medida total de pedidos, filtrando lá na minha tabela F pedidos, somente os pedidos que foram entregues fora do prazo. Vamos criar a nossa segunda variável? Shift Enter. Vou chamar pela var novamente e vou dar o nome para essa variável fora do prazo, com o nome fora do prazo. Lembrando que nome de variável não pode ter espaço. Caso queira colocar espaço entre os nomes das variáveis, coloca no underline, ok? Não pode ter espaço entre nome de variáveis. A gente vai aprender isso também lá no banco de dados SQL Server, na automação com Python. Então, é bom que vocês já vão acostumando aqui comigo dentro da linguagem de dados, ok? Então, eu vou criar um segundo cálculo dentro dessa medida. Vou colocar meu sinal de igualdade. Vou fazer a mesma coisa, ó. Calculate. Vou chamar pela minha medida que se chama... Eu posso até copiar aqui, ó. Eu posso até copiar toda essa expressão aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, porém aqui no acompanhamento eu vou trocar para o não. Ou seja, essa expressão que está dentro dessa variável é como se eu tivesse criado essa medida separada dentro do prazo. Essa segunda variável é como se eu estivesse criando a minha segunda medida fora do prazo separada, ok? E qual foi o resultado? E como que eu tive que escrever a minha terceira medida? A minha terceira medida, ela foi essa variável dentro do prazo menos esta variável fora do prazo, ok? Então, o que eu vou fazer? Após escrever, vou dar um Shift Enter aqui 2 vezes, só para ficar mais organizado. Após escrever dessa forma, todas as vezes que eu estiver trabalhando com variáveis, deixa eu ver o chat aqui. Todas as vezes que eu estiver trabalhando com variáveis, o que eu tenho que fazer? Eu sempre, no final, tenho que chamar uma função de retorno, e ela se chama return, ok? Eu escrevo dessa forma aqui, ó. Após toda a minha expressão acima, eu vou chamar pela minha função que se chama return. Ou seja, qual o valor que eu quero que retorne? Bom, eu quero que retorne a subtração dentro do prazo menos a subtração fora do prazo. Então, eu venho aqui, Shift Enter,
Por que eu tenho que dar um nome para a variável? É porque aqui, logo que abaixo na return, eu vou chamar pelo nome que eu dei aqui em cima, dentro do prazo. Quando eu começo a escrever lá, dentro, ela aparece, dentro do prazo. Como que eu sei que é uma variável e como que eu sei que é uma medida? Variável, ela tem a incógnita, a letra X, ok? Letra X, ela é uma variável, ok? Se aparecer uma calculadora aqui, é uma medida. Nesse caso, eu não quero utilizar a medida. Eu quero utilizar a variável, ok? Então, cliquei ali na minha medida dentro do prazo, na minha variável dentro do prazo. Menos a minha variável fora do prazo. Quando eu começo a escrever aqui, ó, ela aparece também, ela fora do prazo. Eu vou selecionar essa com X, porque ela é a variável que eu escrevi acima. Aqui está a calculadora, é o cálculo, tá bom? É o cálculo que eu criei anteriormente com vocês. Então, feito isso, encontrei. Vou dar um Enter aqui, criei a minha variável. Tudo isso que eu escrevi aqui são todas as informações que estão dentro dessas 3 medidas, ok? Só que aqui eu tive que criar 3 medidas para chegar nesse resultado. Quando eu crio uma variável, eu dei o nome de variável, né? Variável. Vou pegar um cartãozinho aqui, tá? Vou pegar um cartãozinho branco. 1, 2, 3. Tem que dar o mesmo valor que está aqui, beleza? Tem que dar o mesmo valor que está aqui, tá bom? Eu vou pegar a medida que eu criei, a variável, e vou arrastar aqui para dentro. Beleza? Vou vir aqui nesse pincel de formato aqui, valor do balão, vou descer aqui em exibir unidade, vou colocar nenhum, e veja só, aqui é sem variável. Ou seja, tive que criar a medida 1, a medida 2, depois a medida 3 para encontrar o resultado. Aqui não. Aqui eu só fiz uma única medida e eu encontrei o mesmo resultado. Entendeu o porquê que eu não posso ficar acostumado só ficar arrastando coluna aqui de somatória para dentro dos cartões do Power BI? Porque vai chegar um limite, né, das suas análises que você vai ter que criar cálculo. Não vai ter que fugir. Então, vicia em criar cálculo. Não vicie em arrastar as colunas, ok? Ok? Gente, foi muita informação hoje, né? Eu vou compartilhar com vocês. Cadê? Ai, gente, não perdi. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Ainda hoje, já vou formatar aqui a variável, a informação da variável. Eu falei rapidinho, mas por causa aqui do nosso tempo. Mas na nossa próxima aula, eu vou voltar em variável, trazendo outro exemplo de variável para vocês, tá bom? Mas o que eu gostaria que vocês fizessem? Dever de casa. Assistissem essa aula novamente. Eu não vou deixar dever de casa para assistir aulas no portal, porque eu quero que vocês estudem mais esse cálculo que eu apliquei aqui hoje. Estudem mais, tá? Porque isso aqui é a base para vocês construírem todos os projetos de vocês, tá bom? Essas funções aqui, ó, são as principais funções que vocês utilizarão em todos os projetos. Então, eu não vou deixar dever de casa ali para assistir a aula tal, aula X. Apenas rever a aula ao vivo e praticar e fazer sozinho, tá bom? Lembrando que na próxima semana não teremos aula, tá? Porque nesse domingo eu embarco para a Colômbia, né? E aí eu vou a trabalho, vou desenvolver projetos lá, então eu vou ficar fora do país por uns 10 dias, tá bom? Mas na próxima quarta-feira, a próxima quarta eu viajo no domingo, então vai ser dia 8. Então, a nossa próxima aula é dia 11. Então, dia 11 a gente não vai ter aula. Dia 18 a gente volta com a nossa aula, tá bom? Dia 25 e dia 1º não teremos aulas porque é semana de festa. Aí a gente volta na primeira semana de janeiro, tá bom? No caso, no dia 8 de janeiro, tá bom? Então, dentro desse mês de dezembro, teremos mais uma aula, que seria a aula de 18. A aula dia 11, não, tá? Devido à minha viagem, né? Então, não vai dar tempo, né, de voltar e dar aula para vocês, tá bom? Mas, o que eu quero que vocês façam? Assistem esta aula como dever de casa, a aula ao vivo, e pratique o teu dever de casa, né, que eu deixei na semana anterior, e depois assistem, por gentileza, o resultado aqui do nosso bootcamp.
Porque aqui, gente, ó, aqui a aula já está subindo para vocês, tá? Aqui está todos os cálculos desses exercícios aqui, ó, que eu deixei para vocês. Resolvi um por um. Deu mais ou menos 1h20 de resolução. Aqui vai começar a abrir a cabeça de vocês em relação às funções. Então, dever de casa, assistir a aula gravada e assistir a resolução do Bootcamp. Feito isso, eu tenho certeza, tá? Vocês estarão aí feras. Agora, no segundo, terceiro mês, que vocês começarão a entender o porquê que tem que chamar cada função. O primeiro mês assim, é difícil mesmo. O primeiro mês a gente, poxa, cara, o professor está chamando isso, e agora como é que eu faço? Primeiro mês não sai nada. O segundo mês começa a entender, o terceiro mês já começa ali a associar uma coisa com a outra. No quarto mês, vocês já estão criando cálculos sozinhos, chamando algumas funções sozinhos. Quando for para o quinto e sexto, aí acabou, ninguém segura vocês mais, tá? Mas é assim mesmo, tá? Nesse primeiro momento é difícil, mas depois começa a ficar fácil, tá bom? Então, não se preocupe. Alex, mas está difícil, eu não consegui pegar. Relaxa. Eu levei 1 ano para aprender análise de dados, para ser bem sincero. Mesmo assim, quando eu concluí, eu falei assim, nossa, cara, e agora, como que eu chamo isso? Vai chegar em determinados projetos que vocês vão travar, e aí o recurso é ou aciona o professor para poder ajudar vocês no projeto de vocês, ou aciona o chat GPT para também ajudar vocês em determinada análise, em determinado cálculo, beleza? Na minha época não tinha isso, mas hoje tem, então vamos aproveitar e vamos utilizar, né? Mas não viciem em fazer com que o chat GPT crie os cálculos para vocês e só dar um Ctrl+C, Ctrl+V para ficar livre. Dessa forma, vocês não aprendem, tá bom? E outra coisa, estudar Power BI todos os dias, tá? Não adianta, não achem que estudar uma vez por semana, estudar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, vocês chegarão a um nível expert, né? Dentro de 1 ano, tá? Eu cheguei a um nível expert em análise de dados porque eu estudo todos os dias desde 2016, tá bom? Então, assim, tem que praticar. Por isso que eu deixo o dever de casa para vocês sempre praticarem, né? As informações que para a gente não esquecer, tá bom? Que a gente acaba esquecendo. É igual inglês. Power BI é igual inglês. Não estudou, esqueceu. Tá bom? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que eu falei muito, né? E sei que se eu perguntar para vocês se ficaram dúvidas, vocês não vão falar nada, mas eu tenho certeza que ficaram dúvidas sim, né? Mas o que vocês podem fazer? Assistem, revisam a aula novamente. E se mesmo assim não entendeu, agende um horário comigo individual, de forma particular, e eu entro com vocês, explico, ou até mesmo trago novos exemplos. Diante de tudo que isso que eu apresentei hoje, vocês podem mandar ali no grupo e dizer, Alex, eu gostaria que você trouxesse um outro exemplo para essa função. Eu gostaria de ver um outro exemplo. Mandem para mim. Participe no grupo. Eu gosto muito dessa sala, porque essa sala é agitada, né? Todo mundo está ali no grupo, mandando mensagem, escrevendo um monte, né? Eu adoro essa sala por causa disso. As outras salas são bem caladinhas. Todo mundo fica caladinho, ninguém fala nada. Mas eu gosto de sala agitada. Eu gosto de aluno que manda mensagem, compartilha ali o dia a dia, compartilha informação. Eu gosto disso, tá bom? Então, se vocês quiserem, anotem as dúvidas e fala, professor, eu quero um outro exemplo com base nessa função, porque eu não entendi. Aí eu vou preparar a aula para vocês. Lógico, tem que ser um dia antes da aula, né? Para dar tempo de preparar a aula para vocês, tá? Aí eu vou preparar a aula, vou conectar e vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, semana que vem não teremos aulas, tá? Mas, dia 18, retornaremos e depois em janeiro, tá bom? Pessoal, eu sei que a gente vai se falar ao longo do restante da semana no grupo, mas eu desejo para vocês aí uma excelente noite, tá? E uma excelente semana, né? Nós estamos indo na quarta-feira, tá bom? Boa noite, gente. Bom descanso para vocês aí. Boa noite. Boa noite. Encontro com vocês, então, na próxima quarta-feira, dia 18. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, até semana que vem. Até semana que vem.